Foi por isso que ele morreu? Nesses tempos de quarentena, em que as igrejas estão fechadas, os cultos online são grandes bênçãos, não são? Que precioso recurso! Continuamos juntos, louvando, adorando, cultuando, ouvindo a palavra e recebendo oração. Glória a Deus! Mas você tem convidado as almas para assistir? Não estou falando de irmãos na fé, não. Encher uma sala virtual de crente é fácil. Estou falando de pessoas para aceitarem o Senhor Jesus como Salvador. Tudo bem que você já era acostumado a não evangelizar mesmo, e agora com quarentena e isolamento nada mais cômodo e convidativo a quem já não queria dar o que recebia. Você já agia assim. Amava números, louvorzão, eventão, salão lotadão de crente, igreja lotada de crente, sala de aula lotada de crente, e a vergonha de não haver uma alma para aceitar o Senhor Jesus. A cada 4 meses, um número triste de candidatos ao batismo nas águas. Centenas de obreiros que chegam na igreja sem uma alma, e nisto vergonhosamente me incluo. Terrível vergonha e derrota batalhar tanto por almas diariamente na praça e não conseguir levar nenhuma para a igreja. Sentiria mais vergonha e derrota ainda se não houvesse feito, se não tivesse tentado. Costumo falar em aulas, pregações e palestras que o culto, a adoração, o louvor são importantíssimos. É a comunhão, é a entrega, é o sacrifício de louvor, é o alimento espiritual. Ouvir a mensagem, cantar, tocar, ceiar, aprender, tudo isso é importante. E nesta quarentena, com a igreja de portas fechadas, você tem aprendido, espero, o quanto perdeu conversando no culto, andando, indo ao banheiro. Nada contra o banheiro se a pessoa tem incontinência. Se não tem, 2 horas e meia não te mata. Tratando de negócios, fofocando, apontando, namorando lá fora, ainda bem que não namora dentro, creio eu. Chegando no meio do culto, indo embora antes do término, enfim. Desejo que toda a desvalorização que você dedicava ao culto e toda a falta de interesse tenha se modificado. E quando tudo isso passar, haja um novo povo dentro da igreja. Mas como eu ia dizendo, o culto, a adoração, o louvor, a palavra são importantíssimos. Mas se fosse só isso para fazermos e vivermos, não seria lógico um arrebatamento assim que a pessoa se convertesse? Afinal, louvar e adorar é o que faremos eternamente. Qual o propósito de estarmos aqui? Resposta: o outro, a outra. As pessoas que não estão em nosso meio ainda louvando e adorando. Quantas pessoas você viu aceitando ao Senhor Jesus como Salvador nos últimos cultos em que esteve presencialmente? A culpa de não haver quem se converta não é do pregador, que se esmera, se prepara e dá o seu melhor. A culpa é minha e sua, que não levamos ninguém para ouvir aquela palavra. Você nunca tinha tempo. Pior, quando era convidado a evangelizar, falava que ia, dizia conta comigo, marcava até local e horário. Mas aí chegava a visita, o parente ligava, o filho saía, o marido chegava, a esposa implicava, o cachorro latia, o vizinho espirrava, o cabelo doía, o dólar disparava, o jogo começava, o sono depois do almoço batia, a namorada fazia beicinho, o namorado ameaçava não voltar, o gato isso, o passarinho aquilo, o Silvio Santos, o Faustão, a novela, o profeteiro lá no alto da curva da vila de longe, etc. 9 fora, vai uma, empresta 0, e você não aparecia na verdade porque tanto faz as almas que lhe escorreram pelos dedos como areia e morreram sem salvação. E agora? Agora é isolamento, sem chance. Mas quem está dizendo para você ir para a rua ou praça evangelizar? Nem isso e nem ir fazer visitas, hein? Mas e seus talentos? Lembra quantas vezes você pediu oportunidade ao pastor para cantar, tocar, declamar um poema, um monólogo, um jogral ou pregar? Era vontade de servir a Deus, era? Até onde eu sei, ali no culto a gente adora, louva, prega, entrega o culto. Sim, entrega. Muitas vezes você já ouviu a frase, vou à igreja buscar ao Senhor. Eu, hein?
Deus que me livre de eu ter que ir a algum lugar buscar ao Senhor. Eu quero que Ele esteja comigo o tempo todo, onde eu estiver, como, quando, com quem, em tempo e lugar, a tempo e lugar, fora de tempo e lugar, com tempo e lugar e sem tempo e lugar. O que você faz na igreja não é buscar, meu caro, minha cara, é entregar. Você vai entregar seu culto. Mas Deus é tão bom, tão misericordioso, tão perfeito, que também nos dá. Ele nos alimenta com palavras poderosas, com a presença do Espírito Santo, com unção, com dons, com edificação, com curas, milagres, recados do céu, etc, etc. Agora eu pergunto, é justo você se alimentar tanto espiritualmente, ser tão abençoado e guardar tudo para si? Foi por isso que o Senhor Jesus passou a noite chorando e suando sangue, literalmente, enquanto orava por você e sentia se aproximar o momento de seu martírio? Hematidrose, que é o sangue sair pelos poros, como suor após terrível angústia e exaustão psicológica e emocional. Foi por isso que depois ele foi vendido, traído e hipocritamente beijado? Foi por isso que ele viu a multidão de pessoas que receberam suas palavras, seu amor e seus milagres, agora com paus e espadas? Foi por isso que ele foi abandonado por todos os seus discípulos e preso? Foi por isso que ele foi levado ao sinédrio, interrogado, esbofeteado e cuspido? Foi por isso que, saindo de lá, ele foi negado 3 vezes por quem ele escolheu para levar adiante sua igreja? Foi por isso que ele teve seus olhos vendados e era ferido por vários soldados que, zombando dele, desafiavam-no a dizer quem o feria, já que era o Filho de Deus? Foi por isso que lhe bateram de pau e depois lhe deram este mesmo pau e disseram rindo que era o seu cetro de rei? Foi por isso que ele foi apresentado a Pilatos, posteriormente enviado a Herodes, que o desprezou, escarneceu e lhe deu, em tom de deboche e ironia, sua túnica de rei? Foi por isso que ele voltou a ser encaminhado a Pilatos, que mandou açoitá-lo? Foi por isso que lhe coroaram com espinhos que lhe infligiram terríveis dores na cabeça, na pele e no crânio? Ou você acha que foi somente uma coisinha sobre sua cabeça? Foi uma coroa de espinhos rasgando sua pele, pressionando, furando. Foi por isso que, retornando a Pilatos, açoitado e coroado de espinhos, ouviu crucifica-o da mesma multidão que uma semana antes dizia bendito que vem em nome do Senhor? Foi por isso que ele foi trocado por Barrabás? Foi por isso que ele foi açoitado tanto? Imagine ossos e bolinhas de metal amarrados a chicotes batendo nas costas. Você acha que batia e voltava ou que lhe cavavam a pele e a carne? Foi por isso que ele foi ridicularizado, humilhado e moído? Foi por isso que ele carregou um madeiro pesado sobre seus ombros e costas em carne viva? Você já tomou um tapa com as costas queimadas de sol? Nem precisa tanto, basta que lhe coloquem as mãos de leve e você já sente ardor e dor. Então imagine um madeiro pesado sobre as costas e ombros dilacerados em carne exposta. Foi por isso que ele, nessas condições, atravessou as ruas da cidade, arrastando aquele madeiro pesado? Como diz o pastor Genício, a cada passo que dava, com aquele peso e aquelas dores, pingando sangue, suor e certamente lágrimas, dizia: eu vim salvar, eu vim resgatar, eu vim perdoar. Foi por isso que, não mais aguentando, caiu? Você acha que ele caiu bonitinho? Ele foi surrado e torturado física e psicologicamente, e agora arrastando um madeiro sobre ombros e costas em carne viva, deve ter caído de modo que o afligiu ainda mais. Foi por isso que um sirineu chamado Simão carregou aquele madeiro com o Senhor Jesus? Bendito seja este homem. Foi por isso que deitaram aquelas costas moídas sobre o madeiro e em seguida pregaram suas mãos e pés com pregos terrivelmente grandes que lhe rasgaram pele e carne numa dor atroz? Foi por isso que ergueram este madeiro, machucando ainda mais suas costas e lhe dando um tranco forte quando finalmente a cruz ficou em pé? Foi por isso que aquela mãe chorava aos pés do seu filho? Já imaginou você com um filho passando por tudo isso?
Foi por isso que ele foi zombado e ridicularizado pela multidão durante todo o percurso e ali no monte também? Foi por isso que ele foi crucificado? Sabia que a cruz era o castigo mais humilhante para a pessoa e para sua família, e somente criminosos eram crucificados para que servisse de exemplo? Foi por isso que ele passou uma humilhação dessas? Lembra do hino Rude Cruz, que você tanto canta, composto por George Bernard e traduzido por Antônio Almeida? Rude Cruz se erigiu, dela o dia fugiu como emblema de vergonha e dor? Pois é, emblema de vergonha e dor. Foi por isso que ele, diante de tudo que passou e ainda estava passando, perdoou a tudo o que lhe fizeram e a todos os que lhe fizeram e zombavam quando disse: perdoai-os, Pai, pois não sabem o que fazem? Foi por isso que gritavam para ele descer da cruz, já que era o Filho de Deus, o Messias, Deus na terra e etc. E ele podia ter feito, mas se o fizesse não teríamos sido resgatados. Você sabe que para a expiação do pecado havia um sacrifício de um cordeiro e de outros animaizinhos, e o Senhor Jesus despiu-se de sua glória para se tornar o sacrifício por todos. Foi por isso que ele foi exposto entre outras duas cruzes de dois ladrões, onde um zombava e o outro, arrependido, ganhava a salvação quando o Senhor disse: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso? Foi por isso que ele olhou para sua mãe, sabendo o quanto ela estava sofrendo e o quanto ia ser apontada e humilhada por ter um filho crucificado, e também o quanto seria perseguida depois por ser cristã, e disse: mulher, eis aí o teu filho, se referindo a João, e em seguida dizendo àquele rapaz, que era o mais novo de seus discípulos e amava o Senhor Jesus como Deus que era, e saberia cuidar e zelar por aquela mãe, disse: filho, eis aí tua mãe. Foi por isso que o próprio Deus Todo-Poderoso, Onisciente, Onipresente, Onipotente, o Senhor do tempo Kairós, que sabia tudo o que ia acontecer desde antes da fundação do mundo, não aguentou aquela cena terrível e virou suas costas, fazendo o sol negar seu brilho, e o Senhor Jesus gritar: Deus meu, por que me desamparaste? Foi por isso que ele pediu água e lhe deram vinagre? Aí você pensa: que ruim vinagre! Quem dera fosse somente o gosto. Já colocou vinagre numa boca estourada por socos e chutes? Foi por isso que, cada vez que seu corpo, pendurado pelos braços pregados, pesava e sua respiração sufocava, e ele, apoiando os pés também pregados, buscava subir o corpo, ralando mais aquelas costas feridas para poder respirar? Foi por isso que ele, em suas últimas forças, já tendo passado tudo que ele veio passar e que havia sido profetizado, disse: está consumado, está pago, paguei o resgate, saldei a dívida que o pecado gerou desde a queda do homem e da mulher, eu os comprei com meu sangue. Foi por isso que, não mais suportando coisa alguma fisicamente, bradou: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, terminando sua agonia e se deixando aos cuidados do Pai. Foi por isso que a terra tremeu, que sepulcros foram abertos, que mortos andaram pela cidade, e o véu do templo se rasgou de alto a baixo, como quem diz: nunca mais vocês precisarão de intermediários entre vocês e o Senhor. Foi por isso que ele ressuscitou no terceiro dia. Foi por isso que ele ascendeu ao céu e todo o poder lhe foi dado no céu e na terra. Foi por isso que o Espírito Santo desceu e vive entre nós e em nós. Foi por isso que os apóstolos, após espalharem o Evangelho pelo mundo conhecido, sofreram perseguições, martírios e mortes também de cruz, alguns deles, outros de flechas, outros decapitados, outros cerrados ao meio, outros devorados por leões, outros mergulhados em óleo, outros queimados, outros amarrados em carros e arrastados pelas ruas? Foi por isso que a Igreja atravessou os séculos sendo perseguida? Foi por isso que Martinho Lutero enfrentou perseguição? Foi por isso que houve reforma? Foi por isso que os pioneiros dos séculos recentes se espalharam pelo mundo fundando igreja? Foi por isso que tanto sofreram por amor ao Evangelho e às almas durante as últimas décadas? Tudo isso foi para você ficar na igreja presencialmente ou online, somente se alimentando, inchando, engordando espiritualmente, sem nada dividir, distribuir ou espalhar?
Tudo isso só para você ficar pedindo oração em palavra? Tudo isso foi para você se tornar egoísta, dizendo que não foi chamado para isto ou aquilo? E enquanto o Senhor Jesus passou tudo o que passou por você, você não quer espalhar seu evangelho por conta de inúmeras desculpas ridículas, esfarrapadas e sem fundamento que só demonstram que você não dá o devido valor? Tudo o que o Senhor Jesus passou foi para você ficar somente assistindo o culto online pedindo oração ou foi para você se mexer e convidar as pessoas a assistirem aos cultos online? E essa música que você sabe cantar tão bonito? E essa música que você sabe tocar tão bem? E essa poesia? Essas palavras que você sabe de cor de tanto que já ouviu seu pastor pregar? Quando é que você vai cantar na janela, no quintal, na rua, na internet? Ah, vão me detestar e me xingar e falar mal. Bem-vindo ao mundo missionário. Bem-vindo ao Evangelho. Bem-vindo à obra. Abre aspas. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem, vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para, lançando fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Fecha aspas. Mateus 5, 11 e 16. É a hora dos pregadores do telhado. Abre aspas. O que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz, e o que vos digo ao ouvido, proclamai-o dos eirados. Fecha aspas. Mateus 10 e 27. Você não reclamava que nunca teve oportunidade de pregar, de cantar, de declamar, de tocar, de ensinar, de palestrar? Eis a oportunidade. Deus te deu talentos, dons, capacidade. Cante, ore, toque, pregue, ensine, entregue cartas, mande mensagens, faça cartazes, envie os links dos cultos online, compartilhe a página de sua igreja. A parte de cantar, tocar ou falar para os vizinhos, da janela, da varanda, da calçada, da laje, não deve ser diariamente, porque isso vai saturá-los, tornar você cansativo e com o tempo desinteressante. Mas faça ao menos uma vez na semana. Mas online, faça sempre, o quanto puder. Ah, mas eu tenho vergonha. O seu Deus foi exposto numa cruz, como emblema de vergonha e dor. Abre aspas. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Fecha aspas. Mateus 10 e 24. Passe vergonha, trema na base, se exponha ao ridículo, mas salve almas. Será que amanhã essas pessoas estarão vivas? Você vai conseguir conviver com a culpa de sua negligência? E os que já cantavam, pregavam, tocavam, ensinavam, palestravam, oravam, ministravam sem nenhuma vergonha, com intrepidez, desenvoltura e etc. Era só na igreja? No congressão? Na agenda? Lembra da canção Não Pare, da irmã Midian Lima? Abre aspas. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto. No lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Fecha aspas. Não existe e se. Quando se trata de impedir que pessoas morram sem salvação. Foi por eles. Foi por você. Foi por mim. Foi por nós. Agora é com você. Agora é comigo. Agora é conosco. Novamente por eles. Deus abençoe a todos com unção, coragem, intrepidez, ousadia e principalmente amor. Abre aspas. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três. Porém, o maior destes é o amor. Fecha aspas. 1 Coríntios 13 e 13.
Danilo Marques.